Bem, amigos, vamos falar da lição número 2, que fala sobre inquietação e rebeldia e como temos aprendido nesta lição. A parte de quinta-feira, dia 8 de julho, fala sobre presunção versus a fé, ou a fé versus a presunção. É interessante como a fé, ela move montanhas, mas a fé falsificada tem um nome, chamada presunção. A pessoa parece que tem fé, mas ela apenas acredita superficialmente. Quando o grande equilibrista chamado Blondin, que era francês, ele colocou um fio sobre as cataratas do rio Niágara, e ele então, um fio de aço, ele atravessou de ponta a ponta, apesar da ventania, apesar de toda aquela água, aquela névoa que subia, ele atravessou de ponta a ponta e o público foi ao delírio. Todos aplaudiram Blondin. Ele então disse às pessoas que iria atravessar mais uma vez, e todos aplaudiram. Ele disse: só que eu vou levar um carrinho de mão, carrinho desse de pedreiro, eu vou empurrando o carrinho até o outro lado e vou voltar com ele. E ele foi e voltou, e os aplausos foram imensos. Ele disse: agora eu vou fazer a mesma façanha, mas eu quero colocar uma pessoa dentro do carrinho. Alguém aqui acredita que eu posso fazer isso? Um homem que estava na frente, entusiasmado, batia palmas e disse: senhor Blondin, eu acredito que o senhor faz isso, que eu já vi o senhor fazendo isso em outro local. Então o senhor é o meu fã ardoroso, sou o seu fã número 1. Eu acredito que o senhor vai fazer. Então, se o senhor acredita mesmo, entra dentro do carrinho que eu levo e trago o senhor. O homem desapareceu no meio da multidão. Parecia que tinha fé, mas tinha presunção. Ellen White, falando sobre isso, em Desejar Todas as Nações, na página 126, Ellen White diz o seguinte: a fé mas a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. A fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente aqueles que têm verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. O rei Davi, certa vez, passou por esse problema de presunção. Ele mandou contar o povo, todos os guerreiros dele, e ele ficou satisfeito. Sabe por quê? Porque Davi estava querendo mostrar que tudo que ele havia conseguido não foi tanto pela mão de Deus, foi pela sua habilidade de lidar com seus soldados, pela sua habilidade militar. O profeta Natan foi conversar com Davi e disse: pecaste, erraste muito fazendo isso. Davi percebeu que em vez de ele usar a fé, ele estava usando a presunção. Por isso Ellen White diz que a pessoa que tem fé verdadeira está protegido contra a presunção, porque a presunção é uma fé falsificada, gerada por Satanás. O povo de Israel estava na fronteira da terra de Canaã. Eles estavam quase conquistando, mas depois do relatório dos 10 espias, relatório negativo, o povo ficou de uma forma tão desesperado que chegaram a pecar contra Deus. Deus apareceu com sua glória e o povo voltou para sua tenda. Mostravam que tinham fé, mas na verdade não tinham fé. E Deus disse: eles não entrarão na terra prometida, porque são presunçosos. E então tem a pergunta número 9. Como a experiência do povo do advento hoje se parece com a experiência do povo de Israel no deserto? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 10, verso 1 em diante, ele diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas ou deixadas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para folgar. O povo tinha uma conquista para fazer, mas em vez disso, estava ocioso e tranquilo, dizendo: Deus faz tudo por nós. Então, para a pergunta: como o povo do advento hoje se parece com o povo do deserto? Resposta: o povo do advento hoje
têm vivido como se Cristo nunca fosse voltar. Têm vivido na incredulidade como os israelitas e na ociosidade. Têm sido cobiçoso, muitos têm vivido na idolatria e nos prazeres como se nada fosse acontecer. Não tem fé, tem presunção. Isso muda todo o foco da situação. Os israelitas queriam a terra prometida, mas estavam muito acomodados em seus afazeres, em seus prazeres, em suas formas de viver, em seus negócios pessoais, que não tinham tempo para preparar-se para as lutas que viriam. Quando Josué e Caleb disseram que eles teriam que lutar, muitos recuaram e disseram: não, nós vamos ter que lutar, não era Deus que ia fazer tudo por nós? Nós estávamos no Egito, assim, até tranquilos, e Deus nos tirou de lá para trazer aqui, para a gente morrer aqui? De forma nenhuma. Se Deus quiser, Ele que faça tudo por nós. Então, eram presunçosos, eles tinham incredulidade, qualquer coisa que acontecesse já era motivo para esse povo entrar em rebelião, entrar em inquietação e murmurar contra Deus e contra Moisés. Então, para a pergunta, como é que o povo do Advento hoje se parece com o povo de Israel no passado? O povo do Advento hoje é um Israel modernizado. Nós só estamos milhares de anos na frente e modernizamos a nossa forma de incredulidade. Muitas pessoas nem sequer sabem dar um estudo bíblico. Muitos adventistas não sabem sequer o que significa o nome Advento. Muitos vêm à igreja apenas para papar sermões. Talvez essa lição seja um pouco dura para falarmos para as pessoas da igreja, mas tem que ser dito para as pessoas da igreja. Se as pessoas não despertarem, elas vão tomar um susto muito grande com as coisas que irão acontecer. Como disse um pregador, já pensou um dia que um pastor chegar no púlpito e disser assim: irmão, temos que sair da nossa cidade grande e ir para o campo? Vai haver um rebuliço. Muitos vão dizer: eu não vou sair daqui, eu tenho tudo aqui, estou acomodado, tenho meus negócios, como é que eu vou sair daqui? Estão ficando loucos? Porque as pessoas não se prepararam, viveram na ociosidade, viveram na presunção e não na fé. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: você é rico. É a mensagem que ele falou para Laodiceia, através de João. Dizes que é rico, mas você é pobre, é miserável, é cego e nu. Você não entende nada, você não conhece nada. O que você tem é apenas uma presunção, é uma aparência de fé. Não é fé verdadeira. Pergunta número 10. Diante do relatório dos rebeldes, diante do relatório rebelde dos 10 espias e diante das palavras de juízo proferidas por Deus, o que os israelitas fizeram que afrontou a Deus? Isso foi terrível. Deus disse: não vão entrar na terra prometida. E Josué e Caleb haviam dito: gente, vamos confiar em Deus. Deus vai entregar esse povo em nossas mãos. Eles serão para a gente como se fosse um pão para comer. Deus já os entregou. A terra é nossa. Nós só temos que entrar e Deus vai nos ajudar. Mas os 10 espias, eles foram cruéis no relatório. Desanimaram o povo. E o povo chorou de desgosto, de desânimo. Por isso, Deus disse: não vão entrar na terra prometida. Mas o que eles fizeram que afrontou a Deus? No livro de Números, capítulo 14, 39, diz assim: e falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, dizendo: então o povo se contristou muito e levantaram-se pela manhã. Moisés disse: vocês não vão entrar. Deus disse: vocês vão ficar no deserto. Vocês não vão entrar. Essa geração não entrará. E por isso que diz o texto: e o povo se entristeceu muito. Verso 40, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará, não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós, para que vocês não sejam feridos e humilhados diante do inimigo. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois vocês se desviaram da palavra do Senhor, e por isso vocês vão tentar subir ao monte, mas a arca da aliança do Senhor não irá, porque vocês se apartaram do Senhor.
E o povo subiu ao monte, diz o verso 44. E subiram ao monte, e a arca ficou no arraial com Moisés. Verso 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam nas montanhas, e os feriram, derrotando-os até a cidade de Orma. A pergunta é, depois do relatório, o que o povo fez? É a resposta. Deus disse que por causa da incredulidade, eles não entrariam na terra prometida. Eles então resolveram conquistar a terra de forma presunçosa, sem a presença de Deus, sem a arca da aliança e sem Moisés no comando, e foram derrotados e foram humilhados por causa da presunção. Que coisa impressionante. Deus disse, vocês não vão entrar na terra, vocês não querem, então vocês não vão entrar. O que o povo disse? Moisés, nós temos pecado contra Deus, nós vamos então subir, vamos conquistar a terra. Moisés disse, não façam isso, Deus não estará com vocês, vocês vão ser derrotados. Mas eles teimosos disseram, não, nós vamos sim, vamos mostrar que nós temos capacidade de derrotar os habitantes dessa terra. Subiram no monte sem a arca da aliança e sem a presença de Moisés, e lá eles foram derrotados. Sabe por quê? Porque eles não foram com fé, eles foram com presunção. Queridos, é muito triste quando as pessoas utilizam-se da presunção. Isso chama-se, é como se a pessoa tivesse assim apenas boa intenção. E boa intenção não resolve nada. O cemitério está cheio de pessoas com boas intenções, que tinham tantas boas intenções e não resolveu nada. É contada a história de um estrategista militar que, ao dar orientação para os seus soldados, ele disse, nós vamos para uma guerra e eu quero a atitude de coragem de vocês. Vocês acreditam ou não acreditam no vosso comandante? E todos gritaram, acreditamos no Senhor comandante. Então vocês vão obedecer minhas ordens, porque senão nós vamos ter apenas boa intenção, e boa intenção não vence uma guerra. Boa intenção, disse o general, é como aquele elefante que estava andando na floresta e pisou em cima de uma codorna. E ele ficou em depressão porque havia pisado em cima da coitadinha da ave, esmagando-a totalmente. Quando o elefante olhou para o lado, viu um ninho cheio de ovos, e ele ficou mais desesperado ainda pensando, matei a coitadinha, ia chocar os ovos para ter seus filhotinhos. O que eu vou fazer agora? Então o elefante resolveu, na maior das boas intenções, ele disse, eu sei, eu mesmo vou chocar os ovos da codorna que eu matei. E com todo o seu peso, assentou-se em cima do ninho e esmagou todos os ovos. Boa intenção não resolve nada. O povo de Israel tinha boa intenção, mas não tinha fé, tinha presunção. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter fé verdadeira nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Vamos orar. Deus querido, obrigado por essa lição. Ajude-nos, Senhor, a ter fé. Coloca fé em nosso coração. Tira a presunção, Senhor. Nós não queremos ser presunçosos, queremos ter fé viva. Portanto, nos abençoe com o Teu poder. Nos ajude a crermos em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que haja uma bênção para o teu coração nessa quinta-feira. E até a próxima lição. Fica com Deus.